Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 4. E era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, era seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como sendo o senhor judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe daria e pediria, e ele teria dado água viva. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, estou praticamente quase um mês falando essa mesma mensagem aqui na igreja. E essa mensagem que eu estou dando com ênfase, através do Espírito Santo, é a relação de Jesus para com seu povo. A comunhão, a unidade de Jesus para com seu povo. Então Jesus, ele se apresenta ao poço. E uma mulher se apresenta ao poço. Isso é interessante, porque Jesus estava cansado. Mas ainda que ele pudesse estar muito cansado, isso não significa que ele estava com sede. E quando ele pediu a água, não é porque ele estava com sede. Guarda isso. Você pode trabalhar bebendo água, sim ou não? Sim. O teu corpo pode ficar muito cansado, mas se alguém te oferecer uma água, você vai dizer: não quero. Estou cansado, mas eu não quero água. Eu tenho bebido água. Mas Jesus estava querendo tratar do passado. Para que aquela mulher fosse justificada pela fé, era necessário uma reconciliação. Aprende uma coisa: todas as vezes que Deus ele olha para minha família e para a sua família, ele vai começar pela reconciliação. A reconciliação. Todas as vezes que ele começa uma obra dentro de uma família, primeiro ele reconcilia alguém. Ele reconciliou a mim e a você. Nós estávamos separados de Deus, destituídos da glória de Deus. E ele veio com o seu poderoso evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, e nos reconciliou consigo mesmo, ao Pai. Quando Deus olhava para Samaria, via um povo separado, um povo que não havia comunicação com Deus. E você sabe, para que alguém tenha a paz com Deus, é necessário fazer uma aliança. Porque a aliança começa um bom relacionamento.
A aliança começa o início de um relacionamento. Então, os judeus de um canto, samaritano de outro, não se comunicavam. Então, Jesus, como mediador, e como embaixador, e como intercessor, ele vai se apresentar na beira de um poço. Repito, ele vai tratar do passado, mas não é o passado que separou lá em gerações passadas os judeus dos samaritanos, aonde se romperam, aonde não se comunicavam mais por causa da religião, da mistura. E eu já ensinei isso aqui a vocês. Mas o passado que estava bem presente aonde? No coração daquela mulher. Porque tem passado que está bem presente no coração dos homens. Então Jesus, ele não veio mudar o passado, mas ele veio tratar do passado no coração daquela mulher. Então aquela mulher samaritana, ela não tinha paz. E você sabe que uma pessoa que não tem paz, ela vai de um canto para o outro. Por que a pessoa que não tem paz fica de um canto ao outro? Porque a pessoa, quando não tem paz, ela quer buscar um alívio em alguma coisa. Ela quer buscar uma resposta em alguma coisa. Uma pessoa sem paz, ela começa a tomar decisões na vida. E essa mulher samaritana, ela, por não ter paz, ela começou a ver sua vida destruída. O que falta hoje na vida das pessoas é a paz de Deus. Porque sem a paz, ficamos andando de um canto ao outro, buscando resposta de um canto ao outro. Porque a ansiedade se multiplica dentro da pessoa. Então aquela mulher, por não ter paz, ela vê seu relacionamento destruído. Ela casa a primeira vez, perde o primeiro marido. Casa a segunda vez, perde o segundo marido. E às vezes a vida da pessoa é assim, percas. Porque a vida da pessoa tem muitas percas do que ganha. E aqui eu já falei uma palavra e ministrei para os irmãos, que se nós formos parar para pensar e meditar, nós vamos chegar à seguinte conclusão: que são muito mais a resposta que não foram respondida por Deus por meio de oração do que aquela que foi. Muitas orações nossas não foram respondidas por Deus. E poucas orações que nós fizemos foi respondida. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, por falta de paz, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, tomamos decisões erradas. Então a vida dessa mulher foi de perca. Ela foi perdendo ao longo da vida. Porque essa mulher, ela casa com um, casa com outro, porque ela está em busca. Porque há vazio dentro da pessoa que só Deus pode preencher. Existe vazio dentro do homem que só Deus pode preencher. E é por isso que quando o homem ele começa a buscar em outros lugares resposta, não encontra, ele arrasta um turbilhão de problemas para a vida dele. Porque o homem que anda com vazio dentro dele, ele quer resposta em algo. Então Jesus, como mediador,
Jesus, como o embaixador e o intercessor, ele representa ali os judeus. Porque a bênção de Deus só pode entrar em Samaria quando se houver uma aliança. A bênção de Deus só pode entrar na tua casa se houver uma aliança. Porque tudo, repito, começa com uma aliança. E como que uma aliança se forma? Por meio de uma reconciliação. Através de uma concordância. Então Deus olhou para a minha casa e olhou para a sua casa. E viu o coração dos seus filhos endurecido. Viu o coração do seu marido endurecido. Então Deus, ele olhou para a minha casa e para a sua casa e disse: eu vou salvar ela. Eu vou salvar a alma dela. Ela vai ouvir o Evangelho. E ela vai me receber como o Senhor da vida dela. Como Salvador da alma dela. E por meio dela eu vou entrar na casa dela. Então Deus, mesmo sendo Ele Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele deu a terra aos homens. Ele deu a cidade de Samaria àqueles homens, àqueles moradores. E mesmo Ele sendo o Senhor do céu, da terra e das águas debaixo da terra, Ele teria que ter uma permissão para entrar lá em Samaria. E você sabe que o diabo, ele trabalha de forma completamente diferente. Porque o diabo é ladrão salteador. Então o diabo, ele não precisa de uma permissão. Ele precisa de brecha. Ele precisa que alguém dê uma brecha para que ele entre e comece a destruir. E foi assim a destruição da alma, do espírito, do corpo daquelas pessoas. Porque as crianças nasciam, as mães, os pais ensinavam os seus filhinhos: vocês não podem se comunicar com os judeus. As crianças judias nasciam, os pais ensinavam: vocês não podem comunicar com os samaritanos, nem passar perto deles. Então, eles cresceram com isso no coração, quebrando o mandamento. Você sabe que Deus nos deu 2 mandamentos, e daqueles 10 ele disse: se você fizer esses 2, estiver com a sua vida nestes 2, você vai ser muito abençoado. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. O povo de Samaria estava separado de Deus. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos valem pelos 8. Está entendendo? Então, aquele povo de Samaria estava separado de Deus. Aquele povo de Samaria cresceu com o coração, com ódio do judeu. Aquele povo tinha Satanás como o Senhor da vida deles. E eu disse aqui no domingo, Deus disse que todas as almas são dele. Quando eu olho um traficante na rua, quando eu olho uma pessoa, um feiticeiro, eu olho não para a roupa dele, eu não olho não para a alma dele, mas eu sempre olho para a alma. Por quê? Porque quem me ensinou isso foi o Senhor. Quem me ensinou isso foi o Senhor. Olha para a alma. Por quê? Porque a alma é o meu alvo. Se você olhar para o homem, você vai perder a alma dele. Se você colocar os seus olhos no ser humano, você vai perder a alma dele. E eu não quero perder a alma daquele traficante. Eu não quero perder a alma daquela prostituta. Porque aquela alma é minha, diz o Senhor. Então Deus precisava entrar em Samaria. E talvez isso para você que não conhece muito a palavra de Deus, talvez isso pode ser até um escândalo. Como, pastor? Deus
precisa de uma permissão para entrar em Samaria, precisava de uma permissão. E qual foi a permissão? Através de uma reconciliação. Amém? Amém. Tudo começou através de uma reconciliação. Então o Senhor Jesus disse: mulher, eu quero água. Aquela mulher olhou para ele e disse: como que pode você, o Senhor sendo judeu, me pede a mim, mulher samaritana? Nós não se comunicamos. Então Jesus, ele vai falar em um ponto muito importante sobre a água. Jesus sabia que se ele tirasse a água de dentro dela, ele colocaria a água viva dentro dela. Está entendendo? Era necessário que a água que aquela mulher sempre bebia, era necessário que aquela água, aquele desejo, aquela vontade acabasse. Para quê? Para que ela tivesse a água viva dentro dela. Você sabe quando você evangeliza alguém, como a missionária evangelizou, onde ela foi? Ela levou um copo de água fria. Você sabe quando você prega o evangelho para uma pessoa, você leva um copo de água fria. As pessoas não precisam de muito. As pessoas precisam de Deus. Então, quando Jesus ele vai tirar aquela água de dentro dela, para colocar a água viva dentro dela, ele vai começar a falar da vida dela.